esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Estamos celebrando a ressurreição de Cristo, o Senhor no meio de nós. É Páscoa. Páscoa é passagem, alegria, ressurreição, vida nova. Deixamos tudo para trás. Às vezes não conseguimos mesmo nos libertar das coisas do passado porque estamos presos, submergidos ainda no pecado. Ainda estamos nas trevas, na escuridão, nos vícios. Como é difícil superar as dificuldades terrenas. Hoje, na segunda leitura, São Paulo nos diz: devemos aspirar aos dons mais elevados, e mesmo ouvindo tanto todos os dias a respeito de conversão, de mortificação, de deixar as coisas para trás, parece que nada anda. Parece que as coisas estão paradas, como que não fluem com naturalidade, porque nos falta vivacidade, espiritualidade. Nos falta colocar Cristo no devido lugar. E eu costumo dizer: quem tem Cristo no coração não mente. Quando nós estamos cheios de Deus, o nosso espírito flui com naturalidade. Mas às vezes o espírito se cansa de tanto insistir conosco. Somos teimosos, arrogantes, prepotentes, autossuficientes. Costumo dizer: ninguém no Jardim Botânico é assim, graças a Deus. Isso é só em outras partes que as pessoas são assim. Mas a gente precisa observar, examinar a nossa consciência. Porque o domingo de Páscoa é a imagem de Cristo triunfante, que ao sair do sepulcro, vocês tiveram curiosidade de olhar o túmulo hoje, o sepulcro? Alguém teve curiosidade de olhar lá? O que tem lá? Olha, eu fiquei curioso agora de saber. Por que vocês não foram lá no túmulo a ver o que tem lá? Lá tem o pão de linho. O pão de linho é aquele que a igreja usa para a celebração da Eucaristia. E esta toalha aqui é toalha de enfeite. Mais importante do que esta toalha de enfeite é a toalha de linho. É linho puro, linho cru, que deve ser usado para a celebração
da Eucaristia. Foi o pano que Jesus foi envolvido quando do descendimento para ser sepultado. Por isso que o altar significa o túmulo de Cristo, né? O altar significa o túmulo de Cristo. E se coloca então essa toalha de linho. Tiago, pega lá dentro, por favor. Lá dentro do túmulo está essa toalha de linho, que é linho cru, e é aquela que se coloca no altar de nossas igrejas para a celebração da Eucaristia. Precisa ficar vermelho, não, menino? Então, é essa de aqui. Agora vamos a este outro que está aqui enroladinho. Se chama corporal. E serve para quê? Para colocar o corpo de Deus. Abre este de aqui. Deixa esse aí em cima. O corporal, que é onde se coloca o corpo de Deus. Vejam como é importante para vocês ensinarem as suas crianças e para a gente ter presente que no momento da consagração, isto é, a transubstanciação, nós estamos aqui para quê? Para celebrar a Eucaristia. No momento da transubstanciação, quando acontece isso? Quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, desce e transforma o pão e o vinho em corpo, sangue, alma e divindade. Quando acontece isso? Para isso, Coroinha toca o sino, mostrando que é a hora de adorar o Senhor. E esse corporal, então, é dobrado em 9 quadrinhos, significando os 9 coros dos anjos. Vocês lembram quais são? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, legiões e dominações. Os 9 coros dos anjos vêm ao altar no momento que o sacerdote estende suas mãos para a consagração. Por isso que a comunidade se ajoelha em respeito, em adoração, em reverência. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem. E por isso que é um momento tão sagrado e especial. E é ali onde você precisa dizer à sua criança: olha no altar, Deus está ali. Obrigado, Tiago. Deus se faz presença real. Deus se faz hóstia santa para nos oferecer o seu melhor. Deus não dá migalhas. As migalhas caem da mesa aos cachorrinhos que comem. Deus sempre dá o seu melhor. E Deus nos dá a oportunidade. Hoje a vida se manifesta na sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida que Jesus ressuscitado dá é uma vida eterna, é a vida para sempre. Por isso que nós mergulhamos no batismo, tirar o pecado original, recebemos a graça santificante. No batismo nos tornamos santos, templo sagrado de Deus. Recebemos a missão profética, sacerdotal e real. Nossos padrinhos acendem a vela no círio pascal para dizer ao afiliado: conte comigo. Eu não vou deixar que sua fé se perca. E hoje nós estamos professando a nossa fé no Cristo ressuscitado, na vida eterna. Tem gente que reza o credo e acredita a metade. Você realmente acredita quando reza o credo? Ontem, na vigília, de todas as vigílias, nós estivemos renovando nosso compromisso batismal, renovando nosso amor a Jesus na Eucaristia, renovando nosso amor a Deus. E Ele nós professamos e nós confessamos, acendemos as nossas velas no círio pascal, levamos a vela para nossa casa, para que a extensão da igreja esteja na nossa casa. Quando você acende o círio pascal na sua casa, você está levando Cristo ressuscitado para no meio de sua casa. É da oração que nós vamos mantendo viva a chama da fé até o domingo de Pentecostes. É muito interessante porque tudo isso desenvolve a capacidade do encontro, da comunhão, do fortalecimento da fé,
do estreitamento da comunidade, de buscar a cada dia a solidariedade, a esperança, de vivermos realmente o sentimento de oração e principalmente o que nos fala hoje a liturgia, é o querigma, isto é, o anúncio essencial da fé. Nós não podemos nos silenciar, nós não podemos calar. Se nos calamos, as pedras falam. É necessário anunciar. Mas o que nós anunciamos? Anunciamos o Cristo vivo. Por isto que antes de você abrir a boca, você precisa ser outro Cristo. Como é o Cristo que nós estamos anunciando? Qual é o Cristo que nós estamos comunicando? Às vezes o Cristo que eu falo não é o Cristo que vivo. Às vezes são duas faces, duas caras. Na igreja todo mundo se ri bonitinho, mas em casa, meu Deus, ninguém aguenta. Como somos no trânsito, como somos no trabalho, realmente somos iguais aonde quer que estejamos. E é por isso que é importante e necessário que nós sejamos outros Cristos. Neste dia nós cantamos, o grande herói, Senhor, vencestes a morte e a cruz. Já não tem mais sentido, até o próprio Satanás foi vencido na morte. E é por isso que é necessário buscar a vitória todos os dias. A vitória de Cristo ressuscitado. Contemplamos o Cristo, olhamos para Ele, temos o sentimento de Cristo e precisamos ser outros Cristos no meio do povo. Para quê? Para exaltar, para glorificar, para mostrar os caminhos. Ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sozinho você não chega a nenhum lugar. Não queira sozinho carregar a sua cruz. Divida seu problema com Jesus. Vocês lembrem que nas quartas-feiras, missa da saúde, a gente faz a entrega olhando para Jesus. Se apaga nas luzes da igreja, a gente faz essa entrega verdadeira. Mas como custa entregar-se? Dias atrás estávamos meditando sobre o evangelho em que Jesus falou, Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu do túmulo. Era um convite para que nós saíssemos dos nossos túmulos, de nossos vícios, dos apegos que temos, apegos bestas carnais, coisas supérfluas, desnecessárias. Se você se desprendesse mais, se você tivesse um coração maior, mais grande, se você tivesse Cristo na sua vida, você seria mais feliz. A felicidade está em Cristo. A felicidade está em traduzir em gestos concretos o amor de Deus. São João Paulo II nos falava a respeito disso. E desde já estamos preparando-nos na novena da Divina Misericórdia, porque no próximo domingo, através de São João Paulo II, esse legado ele nos deixou, de olharmos a Divina Misericórdia. Próximo domingo estaremos celebrando a solenidade da Divina Misericórdia, graças a São João Paulo II, que trouxe esse modelo, que trouxe essa virtude, que trouxe esse desejo de crescer em santidade. E por isto que neste dia confessamos, creio no perdão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E você realmente crê? E você realmente professa? E quando você lê, realmente você acredita? Acreditamos na vida eterna. Por causa da ressurreição de Jesus, nós também temos a esperança da vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, desceu à mansão dos mortos para resgatar os que tinham falecido antes dele. Agora estamos esperando sua vinda gloriosa. E por isto que precisamos perseverar na nossa caminhada espiritual, no encontro e na comunhão. Precisamos da manutenção de nossa fé. Precisamos estreitar os laços do amor, conhecer melhor o catecismo da Igreja Católica,
Tantas vezes oferecemos cursos através da escola de evangelização, através da mesma catequese, através de orientações espirituais, retiros. É necessário para quê? Para fortalecer a nossa fé. A nossa fé é fraca. Primeira dificuldade, choramos, resmungamos, nos lamentamos, não estamos prontos para sofrer, não entendemos os desígnios de Deus, não aceitamos a morte de nossos entes queridos, mas sabemos que precisamos passar pela morte para ressuscitar. É necessário passar pelo sofrimento para alcançar a glória. Víamos isso no Tríduo Pascal. É necessário paixão, morte e ressurreição para encontrar o sentido da vida. A vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Mas quando colocamos a confiança nas pessoas, a maioria das vezes nos perdemos. Quando colocamos a confiança no dinheiro, não há dinheiro que aguente. Quando colocamos a confiança em situações do mundo, não damos conta. É em Deus que precisamos depositar a confiança e a esperança. E a Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. O que nós temos que fazer hoje? Iluminados na luz de Cristo, levar Cristo a nossas casas, acender a chama da fé, renovar constantemente nosso compromisso, sendo fiéis, dedicados, participativos, colaboradores, levando esperança a nossos irmãos, acreditando que realmente Cristo caminha conosco e é em Cristo que nos fazemos igreja. Por isso é necessário pedir a intercessão de Nossa Senhora. São João hoje descreve a atitude da comunidade cristã diante da ressurreição e nos diz no primeiro dia da semana, para que não se saltemos esta proposta de Deus. Esta proposta que a igreja nos mostra e nos chama para que vivamos realmente a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Não podemos manter mais sinais de morte. Precisamos sinais de vida, sinais de amor, alegria de viver, o sorriso da esperança, o comunicar a Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Traga Cristo no seu coração, mantenha viva a chama da fé, esteja atento aos sinais de Deus, cresçamos em santidade, busquemos a cada dia o crescimento espiritual. Deus quer a vitória da vida, só depende de você. Se você anda no perigo, se você anda na morte, se você ainda está nos vícios, como você quer ressuscitar com Cristo? É necessário deixar. Faça como Lázaro, saiu do túmulo e viveu uma vida santa. É isso que nós precisamos. O passado já foi, o futuro a Deus pertence. Viva intensamente o momento presente. Por isso que hoje a palavra nos diz: você é feliz? Cristo ressuscitou na sua vida? Você deixou Cristo habitar no seu coração? Quais são os frutos da Semana Santa? Valeu a pena realmente os exercícios da Semana Santa, os exercícios quaresmais? Quais são os frutos que nós estamos hoje apresentando aqui no altar? Peçamos ao Senhor que mantenha viva em nós a chama da fé. Vamos ficar em pé e professar juntos